Olá, tudo bem? No dia de hoje, nós vamos realizar a correção do simulado de História do segundo ano do ensino médio, ocorrido no dia 27 de julho. Vamos então partir para a correção do nosso simulado. Questão de número 1. Entre os motivos que provocaram a transição do modo de produção feudal para a manufatura de produção, nós temos que entender que nesse período estava em ampla expansão a burguesia comercial. A descoberta do Novo Mundo e o processo de expansão marítima criaram colônias por todas as Américas. Essas colônias tinham que ser abastecidas de produtos manufaturados. A produção no sistema feudal ela é muito lenta, ela é muito cara e não dava conta de abastecer esse novo mundo que surgia no além-mar de produtos manufaturados, e também esses produtos manufaturados eram muito caros e de difícil aquisição pelos colonos do Novo Mundo. Então, a burguesia comercial da época vai investir num novo sistema de produção de produtos manufaturados, que é a manufatura de produção. Vamos ver se a gente encontra algo parecido com isso entre as alternativas. Vamos ver então. A necessidade de uma maior produção para suprir as necessidades do novo mundo. A letra A está corretíssima, corretíssima. Vamos ver a letra B. A excessiva valorização do capital sobre o trabalho, que era controlado pela classe burguesa. Realmente, vai lentamente ocorrer o processo de valorização do capital sobre o trabalho, mas não é a excessiva valorização nesse momento, né? A tendência de um êxodo urbano. Na realidade, o que acontece é um êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão trabalhar nas indústrias, nas manufaturas nas cidades. Então está errado. O reduzido acúmulo de capital dos ingleses. A gente sabe que um dos motivos da Inglaterra ser o berço da Revolução Industrial é exatamente o oposto. Eles tinham muitas reservas de capital oriundas do processo de expansão marítima e do comércio com o Novo Mundo. Então também está errado. Logo, a única alternativa correta é a letra A de Amélia. Então, questão número 1, alternativa correta, a letra A de Amélia. Vamos para número 2. Número 2, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Número 2, no sistema feudal de produção, a valorização do trabalho sobre o capital. É verdade. No sistema feudal de produção, o artesão conhecia todas as etapas do sistema produtivo, ele era um profissional hipervalorizado. Quem sabia produzir era hipervalorizado. Então, era mais importante saber fazer que ter como pagar pelo feito. Então, nesse período, o que valia mais era o trabalho. O trabalho, o conhecimento, o saber fazer, valia mais do que o dinheiro para comprar o que for feito. Então, realmente, havia valorização do trabalho sobre o capital no período feudal. Vamos ver a alternativa B. A supervalorização do artesão por conhecer todas as fases de produção. Corretíssimo. No sistema feudal, o artesão é um profissional supervalorizado porque ele atua e conhece todas as fases do sistema produtivo. Baixa produtividade, também é verdade. O sistema feudal é um sistema artesanal, um sistema familiar, né? Onde uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas vai executando todas as etapas do sistema produtivo. Isso denota baixa produtividade. O valor elevado dos produtos manufaturados. No sistema feudal, os produtos manufaturados eram muito caros, primeiro, porque eram feitos por um profissional muito valorizado, e segundo, porque denotava muito tempo para fazer. E isso fazia com que o valor dos produtos manufaturados se tornassem muito caros, inacessíveis à maior parte da população. Logo, todas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas. Então, a resposta da questão de número 2 é letra E de escada. Vamos para número 3. O surgimento da maquinofatura. Nós observamos que a burguesia industrial ela começa a desempenhar uma concorrência predatória, aonde os burgueses industriais tentam dominar o Estado, produzindo mais
mais rápido e mais barato. Então, quanto mais rápido e mais barato se produzisse, mais competitivo se era. Então, a tendência da burguesia industrial nessa época de um capitalismo predatório, de uma concorrência predatória, é reduzir os custos de produção. E uma das maneiras de reduzir o custo de produção é reduzir os custos com a folha de pagamento, reduzir os custos com o fornecimento de trabalho. Então, a ambição, a ganância da burguesia industrial da época fez com que se substituíssem em larga escala trabalhadores por máquinas. Esse foi a grande causa, vamos dizer assim, do surgimento do sistema de maquinofatura. Essa ganância, essa ambição da burguesia industrial que estava envolvida numa concorrência predatória, onde cada burguês industrial desejava destruir, falir o seu concorrente. Para conseguir isso, produzir mais rápido e mais barato. Para diminuir os custos de produção, substitui homens por máquinas. Vamos observar se tem algo parecido com isso entre as alternativas. As invenções de novos meios de energia, tais como eletricidade e petróleo. Realmente, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ver que a eletricidade e o petróleo serão presentes, mas não foi isso que ocasionou o surgimento da maquinofatura. O surgimento da burguesia comercial, aí é o surgimento da burguesia industrial, está errada B. Há um capitalismo predatório, até aqui está perfeito, que exigia a redução crescente dos custos de produção. Aqui está a nossa resposta. Letra C de casa. Há um capitalismo predatório que exigia a redução crescente dos custos de produção. Essa foi a principal causa para o surgimento do sistema de maquinofatura. Ok? Mas, por desencargo de consciência, vamos olhar a alternativa D. Há pouca especialização da classe operária. É verdade. Realmente, a classe operária é pouco especializada. O nome operário vem de operar. Cada operário ele só sabe operar de maneira mecânica uma fase do sistema produtivo. Isso faz com que ele seja pouco valorizado e facilmente substituível. Logo, se ele é pouco valorizado e facilmente substituível, o custo, o valor desse operário é muito baixo. Né? Então, a resposta, sem sombra de dúvida, da pergunta de número 3 é letra C de casa. O capitalismo predatório que exigia a redução crescente dos custos de produção. Isso foi a principal causa para o surgimento de uma maquinofatura. Ok? Muito bem, vamos para número 4. Número 4. A expansão da maquinofatura terá como uma de suas consequências. Vamos ver o que aconteceu quando as máquinas substituíram operários. O enriquecimento crescente da burguesia comercial, está errado, o enriquecimento crescente da burguesia industrial. O surgimento do primeiro movimento operário, aqui está certo. A maquinofatura, a substituição de operários por máquinas, deu origem ao primeiro movimento operário da história, que é o movimento ludita, onde os operários acreditavam que para acabar com esse sistema de maquinofatura, para acabar com a substituição de operários por máquinas, bastava entrar na calada da noite dentro dos galpões industriais e destruir as máquinas dos patrões, que assim obrigariam os patrões a recontratá-los. Gente, essa é uma análise rasa do problema, né? O que os nossos operários deveriam notar que o que fez surgir a maquinofatura não são as máquinas, é a cobiça da burguesia industrial, né? A ganância da burguesia industrial em ganhar mais, produzindo mais e gastando menos. Então, o problema da maquinofatura não são as máquinas, mas a ganância, a cobiça da burguesia industrial em produzir mais, gastando menos. Logo, os nossos amigos do movimento ludita, eles entenderam errado a situação. Mas, realmente,
uma das consequências da expansão da maquinofatura foi o surgimento do primeiro movimento operário, que é o movimento ludita. Então, por enquanto, a resposta correta é B de bola. Vamos ver se tem alguma coisa, outra afirmativa que nos satisfaz. A decadência do sistema de linha de produção, pelo contrário. Né? A gente sabe pelo contrário. A redução do anarcossindicalismo, nada a ver. O anarcossindicalismo ele cresce quanto maior for a exploração da classe operária. Então, quanto maior a exploração da classe operária, a maquinofatura ela é algo que prejudica os operários, maior o crescimento do anarcossindicalismo. Então, aqui também está errado. Logo, a resposta da questão de número 4 é B de bola. B de bola, a resposta da questão de número 4. Ok? Vamos para o número 5. Sobre a Revolução Industrial é correto afirmar. A sua primeira fase foi um fenômeno exclusivamente do continente europeu e de suas nações capitalistas. Está errada. Na primeira fase, a Revolução Industrial é um fenômeno exclusivamente inglês. Está certo que a Inglaterra fica no continente europeu, mas o que inviabiliza essa resposta é que ela trata como se fosse algo que está acontecendo por toda a Europa e em todas as nações capitalistas. Então, essa primeira afirmativa está completamente errada. É um fenômeno europeu, sim, mas exclusivamente inglês. Ok? Vamos ver a B. Na segunda fase da Revolução Industrial ocorrerá a supremacia da burguesia. Isso ocorre na terceira fase. A supremacia da burguesia financeira ocorre na terceira fase, onde o capital se torna mais importante que tudo. Né? Então, a letra B está errada. O objetivo dos sindicatos era impedir que o capital se torne mais importante que o trabalho. Tal fato se tornará o principal responsável da luta de classes. O objetivo dos sindicatos não é esse de impedir que o capital se torne mais importante que o trabalho. Até porque não tem como impedir isso, vivendo em uma sociedade capitalista. O objetivo dos sindicatos é que a burguesia industrial respeite minimamente os direitos dos operários. Esse é o objetivo dos sindicatos. Os sindicatos estão ali para fazer com que a burguesia industrial venha a respeitar, mesmo que minimamente, os direitos da classe operária. Que direitos são esses? Direito a férias, direito ao auxílio-doença, direito a uma aposentadoria, direito a um salário mínimo, direito a um número determinado de horas de trabalho, ok? E vários outros direitos que cabem à classe operária. Quem defende isso? Os sindicatos, ok? Então, está errado isso aqui. Está errado, a alternativa C está completamente errada. Não tem nada a ver com o sindicato para tornar, impedir que o capital se torne mais importante que o trabalho, até porque não tem como fazer isso numa sociedade capitalista. Vamos ver a D de dado agora. A globalização tem se origina. Não, a globalização se origina na terceira fase, né? Bom, mediante a isso, a alternativa correta da questão de número 5 é letra E de escada, nenhuma dessas alternativas. Tá? Letra E de escada, nenhuma destas alternativas é a resposta da questão de número 5. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos para a questão de número 6. Entre os problemas que vivenciamos na terceira fase da Revolução Industrial, podemos citar. Gente, essa aqui vocês não podem errar. Nós vivemos na terceira fase da Revolução Industrial. Então, vocês sabem, até por viverem, serem personagens desta terceira fase, porque são seres viventes da terceira fase da Revolução Industrial, vocês sabem dos problemas que o sistema de industrialização provoca. Né? Claro, traz muitos benefícios, mas também provoca problemas. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Então, não pode errar a questão de número 6, pelo amor de Deus. A poluição da terra dos lençóis freáticos, corretíssimo. O desemprego crescente gerado pela mecanização e robotização do setor produtivo, também. O efeito estufa, também. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Então, a resposta da questão de número 6 é letra D de dado. Não pode ter errado isso.
Não pode estar errado. Vocês vivem a terceira fase da Revolução Industrial. O mínimo que vocês têm que saber é as consequências dessa terceira fase. Ok? Então, a resposta da questão 6, letra D de dado. Vamos continuar, vamos para a questão de número 7. Essa prova estava extremamente acessível, viu? Uma das provas mais fáceis que eu já fiz. Vamos para a questão de número 7. Pessoal, um recadinho aos novatos. Eu, professor Luciano, eu não tiro nenhuma questão da internet. Não adianta eu andar com o Google procurando minhas questões, porque eu as crio. Então, desistam de tentar resolver minha prova usando o Google, porque vocês não vão conseguir. Só resolve a minha prova quem estuda. Quem não estuda vai se embananar nas minhas provas. Né? Aluno Google eu desprezo. Tenho total desprezo. Eu não faço minhas provas pelo Google. Vocês podem desistir de tentar encontrar as respostas ou tentar encontrar as minhas questões no Google. Vocês não vão encontrar. É perda de tempo. Os alunos mais antigos sabem. Eu valorizo tanto os meus alunos que o mínimo que eu posso dar a eles é o melhor. E o melhor é desenvolver questões que venham realmente avaliar o conhecimento de cada um de vocês. Ok? Vamos para a questão de número 7. Sobre a segunda fase da Revolução Industrial, é correto afirmar. Segunda fase. O uso do petróleo e da eletricidade. Corretíssimo. As matrizes industriais não são só na Inglaterra, mas nas principais... Desculpa, gente, estou com uma tosse alérgica hoje que realmente está me atrapalhando bastante. Eu vou ler novamente, peço perdão a vocês. Alternativa B. Matrizes industriais, não só na Inglaterra, mas nas principais nações capitalistas europeias e até mesmo fora do continente europeu, nos Estados Unidos e Japão. Corretíssimo. A crescente consolidação da organização operária através de sindicatos. Realmente também. Nós vamos ver que a partir da segunda fase, né, existe sempre e cada vez mais a organização operária e a consolidação e importância dos sindicatos. Nenhum operário pode abrir mão da sua organização grupal, que é o sindicato. É a única maneira que o operário tem de realmente conseguir negociar com a força patronal. Bom, já que a A está errada, já que a A está certa, desculpe. A A está certa, a B está certa, a C está certa, está tudo certo. É óbvio que a resposta da questão de número 7, a letra D de dado, todas estão corretas. Vamos para a questão de número 8. O surgimento das multinacionais ocorre, aí não tem como errar, na terceira fase da Revolução Industrial. Terceira fase da Revolução Industrial, nós vamos ter o surgimento das multinacionais, que são aqueles sistemas produtivos que existem no país de origem e em vários outros países. Então, 8, C de casa. 8, C de casa. Certo? Vamos para número 9. Vivenciamos a terceira fase da Revolução Industrial, no entanto, muitos sociólogos e historiadores anunciam a quarta fase da Revolução Industrial, que tem como características... Pessoal, inclusive, quando nós estudamos isso, eu coloquei um documentário produzido pela IBM sobre a quarta fase da Revolução Industrial, que é muito interessante. Eu peço que quem não assistiu, bateu aquela preguicinha básica, não assistiu, por favor, assista. É muito importante, é muito interessante. Vamos voltar aqui para a questão de número 9. Vivemos a terceira fase da Revolução Industrial, no entanto, muitos sociólogos, historiadores anunciam a quarta fase da Revolução Industrial, que tem como características os graves problemas ambientais ocasionados por combustíveis fósseis. Está errado, porque na quarta fase da Revolução Industrial se prevê que os combustíveis fósseis serão substituídos por combustíveis renováveis e não poluidores. Então, a primeira está errada. O fim do processo de globalização. Também está errado que o processo de globalização é previsto que se intensifique nessa quarta fase, né? Uma produção baseada menos na ciência e mais na tecnologia. Exatamente o oposto. Uma produção baseada mais na ciência e menos na tecnologia. Uma produção científica que explora todos os ramos da ciência, da biologia à mecatrônica,
todos os ramos serão utilizados, todos os ramos do conhecimento humano serão utilizados pelo sistema produtivo. Então, a C está errada. Letra D, o desenvolvimento crescente da nanotecnologia. Aqui está certo. Uma das características da quarta fase da Revolução Industrial é o desenvolvimento da nanotecnologia, da miniaturização dos sistemas tecnológicos. Então, questão de número 9, resposta letra D de dado. Questão de número 9, D de dado. Vamos para a 10ª questão. São componentes da manufatura de produção. O que tinha lá na manufatura de produção? Vamos ver então. Tem o operário? Claro que tem o operário na manufatura de produção. Maior importância do setor produtivo do capital em relação ao trabalho. Infelizmente é verdade. Na manufatura de produção, o mais importante para o setor produtivo é o capital. Então está certa a B também. Vamos a C. A produção dividida em etapas e operacionalizada por operários de baixo custo. Grande verdade. D. A busca pela crescente redução de custos e aumento do acesso aos manufaturados à população. Mais que verdade. Isso aqui está certíssimo. Então a, B, C e D estão certas. Se todas estão certas, a resposta da questão de número 10 é letra E de escada. Todas estão corretas. Gente, aqui encerramos a correção do simulado 2 de História do segundo ano do ensino médio. Eu espero que tenha sido de valia e do gosto dos senhores. Espero também que tenha sido do proveito de todos. Qualquer dúvida, vocês podem enviar pelo e-mail da plataforma. Eu terei imenso prazer em dirimir essas dúvidas, lembrando sempre que o tempo de resposta é de 48 a 72 horas, dias úteis. Ok? Agradeço a atenção de todos, peço a Deus que abençoe a vocês e vossas famílias e até a próxima.